nós vamos seguir em alguns pontos dessa mensagem, e um dos principais textos nós vamos destacando aqui, amém? Se você está sem Bíblia, leia com a pessoa que está ao seu lado, ou acompanha aí na tela. Nós vamos compartilhar agora, que o Senhor seja exaltado aqui. Livro de Mateus, capítulo 8, verso 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-o, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós vemos aqui os discípulos passando por um treinamento, por uma vivência ao lado de Jesus, num período onde eles tinham aprendido muitas coisas a respeito da fé. As parábolas que eles estavam recebendo e as próprias ministrações causavam sobre eles um impacto e os preparava para aquilo que vinha à frente. Jesus, ao dedicar os seus anos de ministério ao lado destes homens, estavam preparando quem? As colunas da igreja, os homens que mudariam para sempre a história da humanidade. Quando a gente começa a estudar o que aconteceram com cada homem deste que viveu, cada apóstolo, cada discípulo de Jesus, daqueles que acompanhavam Jesus, como viveram, em que regiões foram pregar o evangelho, como foram martirizados, isso nos motiva. Eram homens cheios de uma presença do Espírito Santo que os levou a um nível de caminhada que nos inspira. Esses discípulos aqui nesse caso, eles poderiam lembrar o acontecido com o profeta Jonas, que no meio de uma tempestade dormia, mas de uma forma muito distante dessa realidade. Jesus estava dormindo, estava descansando, e nós podemos entender que ele já estava num outro nível ali ao lado dos seus discípulos, porque aquilo não incomodava. Os judeus, eles acreditavam que as forças da natureza eram controladas por anjos, mas a tradição ensinava que aquele que governa todas as coisas é o próprio Deus, amém? Nós vemos em outras duas versões essa mesma passagem, Jesus tocando a vida dos seus discípulos e desafiando eles. Marcos escreve assim, que ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse para os discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles já estavam caminhando com o Senhor, e tempestade, tormenta, faz parte da vida de um homem, de uma mulher que tem fé. Tem alguém que tem a fé aqui? Se prepare, ou certamente você já está sendo acometido, ou foi acometido por uma tempestade na vida. Lucas relata de uma maneira muito interessante. Lucas 8:25, Jesus, quando vai repreender os discípulos, diz assim: onde está a vossa fé? Quem já sentiu o vento contrário aqui? Todos nós lutamos no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração e no nosso espírito. Esses últimos dias eu tenho sentido, aliás, não é novidade, né? Mas a gente tem sentido tantos ventos contrários. Quem sabe a movimentação de altares, o que aconteceu na Zona Sul, enquanto estávamos aqui. Não fomos a única igreja em vigília naquela sexta-feira para o sábado. Outras congregações estavam orando também, consagração, eu creio nisso. Mas nós sabemos o resultado de um vento, de uma tempestade, o que aconteceu aqui na nossa própria cidade, um cenário de guerra. E nós vivemos essas lutas, às vezes na mente, pensamentos contrários, pensamentos que querem nos desmotivar, porque vivemos um momento, sentimos injustiçados, sentimos abandonados, não temos uma realidade favorável, e a nossa mente luta para não desistir, para não abandonar, para não nos rebelar e nos revoltar. São ventos contrários.
o nosso corpo, uma enfermidade que você não entende, porque você está passando, porque Deus tenha permitido isso, às vezes um ataque, às vezes uma consequência de um descuido, ventos contrários no espírito, onde nós sabemos o que estamos fazendo, nós sabemos para onde nós estamos indo, nós sabemos o que nós queremos nessa terra, é levar o reino, é ver vidas sendo reconciliadas, pessoas sendo abençoadas, igrejas sendo estabelecidas para a glória do Senhor, missionários enviados, pessoas encontrando o seu propósito de vida, famílias restauradas, homens sendo abençoados, finanças sendo impactadas pela presença do Senhor e mudando cenários e sortes de pessoas aqui, amém? Nós sentimos o vento contrário. Hoje de manhã nós passamos 4 dias no litoral, Deus nos abençoou de uma maneira muito agradável, graças a Deus por isso. Nossa filha passou por um processo de cirurgia que impediu que ela desfrutasse de piscina e praia por quase 4 ou 5 semanas, o antes e o pós-operatório. Eu não poderia deixar as férias dela acabar sem poder levá-la para um parque de piscina, levar para uma praia, aquela brincadeira saudável, e eu pude desfrutar esses dias. E aí saí para correr hoje de manhã antes de voltar para casa, voltar para Porto Alegre, decidi acordar, aproveitando que a gente tem 1 hora a mais, horário de verão, e fui dar aquela corrida agradável que eu gosto muito. Eu me senti, é como o sol de verão queimando no peito. Essa aí é da década de 80, vocês nem, quem sabe dessa música, quem lembra dessa música? Denuncia a tua idade. Como eu estou fazendo 42 terços, então já não tem mais problema, já está tudo certo. Estou correndo, galera, e me deparo com uma cena, aqueles trabalhos pesados, sabe, consagração para entidades, já de manhã, aquela luta na areia, 50 pessoas levantando altares para deuses estranhos, pessoas deitadas na areia, consagração e toda aquela cena. Eu conheci um pouco disso no passado, eu falei, Jesus, quanto engano. E comecei a orar em espírito, continuei correndo, eu vi aquelas pessoas, algumas pessoas indo pegar onda, curtindo, e aquelas pessoas sendo consagradas. Eu corri por 32 minutos, quando eu passei e voltei, as pessoas na mesma posição, naquele sol, e a coisa acontecendo, você já sente aquela luta, aquela batalha, aquela vontade de voltar e já começar a orar em línguas e repreender, mas eu sabia que não era um tipo de guerra que Deus queria que eu lutasse ali naquele momento, porque são outras movimentações que a gente faz no Espírito, pela direção do Senhor, amém? Em todo tempo nós vemos ventos, essa é uma região que venta muito, graças a Deus que esses dias eu não peguei o nordestão, graças a Deus, quem estava lá sabe disso, você pode dar um aleluia. E muitos não foram, tudo bem, você vai um dia na praia, tá? Quem não foi na praia vai um dia. Tem praias boas, né? Não tem mar igual o nosso aqui do Rio Grande do Sul, não tem areia como a nossa aqui no Rio Grande do Sul. Eu amo a minha terra, amém? Sou gaúcho há 12 anos, e se você não é, problema seu. Eu escolhi amar, então eu me sinto com um valor dobrado nessa terra de amor a esse povo que eu tanto amo e quero bem, amém? Você podia aplaudir o Senhor, estou exaltando a terra que a gente vive. Podia estar lá na praia do Francês com o Jones agora. Vento tem 5 significados na Bíblia, no Novo Testamento especificamente. O vento pode ser algo do Espírito Santo, o vento pode ser usado num sentido mais simples, para denotar um vento comum, uma corrente de ar que flui regularmente com certa força. Mas pode ter uma movimentação diferenciada, um ar mais brando. Também pode ter um vento forte, tempestuoso, um vento intermitente, mais violento, que acompanha uma chuva pesada. Mas tem um determinado vento, que é diferente, mais violento do que todos os outros, que implica conflito. Repete comigo, conflito. Nós vivemos em conflito contra o nosso adversário. Você é um motivo de desgosto para o diabo, graças a Deus por isso, porque o dia que ele se alegrar com você, é que você mudou o sentido. Mas Jesus, sabendo que havia um conflito, ele observa
os discípulos, e ele chama aqueles homens que ali na frente seriam as colunas de uma igreja, as colunas do evangelho, de tímidos. Tímido é um adjetivo daquele que é medroso, não é uma pessoa tímida, envergonhada, que não se sabe ficar à vontade num ambiente que pode ser constrangedor. Se eu chamo a minha filha aqui, eu falo, filha, vai orar, ela faz assim, não, é uma timidez, mas Jesus está falando do medo, medroso, e ele questiona a fé destes homens, pequena fé. E o que é uma pequena fé? Aquele que confia pouco. Nós somos um parque de águas aqui, tem 2 só, né? Tem, lá da praia só tem 2, não vou falar o nome porque eles não cobraram nada, né? Para fazer propaganda, não deram nada, pior, eu paguei ainda, né? Vai ficar eternizada essa mensagem. E tem um toboágua lá preto, escuro. Cheguei para o pastor e falou, você vai lá agora. Eu não vou, estou te mandando ir agora lá, vai te fazer bem, que eu sei. Homens, tem uma hora que a mulher não é que está com zika vírus, é que ela está com uma necessidade de atenção um pouco mais profunda. Aí você dá comida, ela sai da comida, ai, eu acho que eu comi demais. Aí mandei ela descer o tobo, água preto, você não vê nada, vai lá que vai fazer bem para você. E a Rafinha falou, mamãe, pode ir. Foi. Aí eu fui para a boca do tubo para ouvir ela gritando, óbvio, né? Ninguém ia me tirar esse momento. Quando ela desceu, igual uma bala, levantou, demais! Saiu o zika vírus. Me fez tão bem. Queria voltar lá, que tem que viajar. Vocês vão me ver lá postando. Desculpa, galera, não tem inveja, eu estou aqui e acabou. Pequena fé, confia pouco. E o que é fé, igreja? Fé é a convicção da verdade de algo. Eu tenho convicção, o Novo Testamento fala a convicção que diz respeito ao meu relacionamento com Deus, as coisas divinas que são a sua palavra, o Espírito Santo, tudo que envolve. É uma ideia de confiança, um fervor santo que nasce da minha fé, e eu me uno a isso. Eu creio que de repente Deus pode entrar na tua vida e começar a desestruturar tudo que estava quebrado, tudo estava falido, estava com nós. Eu declaro essa palavra que pode ser agora, que o anjo está sobre a tua vida, desatando o nó, quebrando, anulando sentença, virando uma página. Eu creio, e é isso que eu divido sobre vocês. Convicção que Deus existe. Jesus estava do lado deles, Criador, governador de todas as coisas, provedor, doador da salvação em Cristo, o Messias, e através do qual Jesus eu tenho a salvação eterna no reino de Deus. Eu vou te falar do teu futuro. Nós vamos receber esse mês aqui alguns profetas, tá? Deixa eu te preparar. Estão aqui debaixo da graça do Espírito Santo para te falar. Sabe qual que é o teu futuro? É um futuro de glória, é um futuro abençoado. Você vai passar por tempestades, mas eu declaro que você vai dar um strike nesses bichos, tudo vai romper, e o que te reserva é glória eterna. Quiser aplaudir, pode aplaudir. Reino porque tem um rei, e reino porque tem príncipe e princesa do Senhor que vai caminhar ao lado dele. Como é que você se vê no Espírito? Como eu me vejo no Espírito, não posso nem te falar, mas como eu tenho liberdade, porque meu pai tem humor, agora os não vão ficar postando, vão montar um blog contra as minhas revelações angelicais. Sabe o que eu imagino? Quem viu já Transformers? Eu gosto, cara. Eu gosto. Eu já até andei no Camaro Postigão. Cadê o Postigo? Não está entre nós, foi arrebatado. Ele fez a bochecha plástica. Bom, tudo bem, que Deus abençoe o Postigo, a Postiga e todos os seus postiguinhos que virão, amém? Eu trouxe até um Camaro para a gente andar lá. Eu andei nesse Camaro emprestado que ele pegou da empresa que ele trabalhava. Agora já entreguei. Aí peguei esse Camaro, fui acelerar. Ele só falou uma coisa: pastor, só tem um recado para te dar. Esse carro não tem seguro. Mas eu dirigi um Bumblebee.
Ah, neném, papai dirigiu. Bom, tudo bem, isso é minha carnalidade limpa. Eu me vejo, filho, voltando naquele naipe dos caras que guerreiam junto com os Autobots. Entendeu? Você entendeu? Não entendeu? Tudo bem, um dia você vai entender. Quando você assistir o DVD, você vai entender. Deus vai ativar a tua fé. Amigo, é pegando um fuzil, dando um tiro, girando o fuzil para trás, arranca a pistola, vai para cima. Onde tiver um demônio vai cair, porque a gente vai voltar com o Senhor dos Senhores para reinar. E onde houver um posseiro desgraçado, um demônio, vai ter que sair. Acabou. Você vai reinar ao lado dele. Você já é igreja. Eu me vejo naquela cena, já rodando com o coturnão. Eu gosto da cena. E você que está me criticando e está roendo, tipo assim, tipo Mical falando de Davi que estava dançando. Você vai montar no meu jipe e eu vou pilotar e você vai ter cólica. Cólica espiritual, que eu vou dar altos rasantes, tudo bem? Eu tenho que tem que ser assim. Eu não acredito nisso. Ah, filho, no céu também tem chupeta para os bilu-bilu, como diz o pastor Walter do Uruguai. Toma, fica aí atrás, põe o cinto. Vou botar você no cadeirão. Criança não gosta de cadeirão, né? Acho que eles se sentem humilhados, né? Põe o cinto, vai no cadeirão. Convicção, queridos. Fé fala da fidelidade, da lealdade em relação ao caráter de Deus. Eu posso confiar em Deus, eu posso confiar no Senhor. Tempestade? Eu senti tempestade. Já senti tempestade real. Eu já vi a chuva não cair, passar de lado da minha frente assim, ó. Eu já vi isso. Eu mudei todos os meus conceitos. Eu pedi perdão por todos os pecados da minha geração e até meu bisavô, que eu pensei que aquele dia eu ia morrer. Não me esqueço. 19 de setembro de 2011 ou 2012, estávamos indo de Cruz Alta, antes de chegar em Cruz Alta, a batalha de Cruz Alta, Jesus, o Rafael estava comigo, o Wagner estava também, o Wagner estava ali, ó, o Wagner ele é tão sério que não sabe nem cantar, tão sério que ele é, estava junto. Esse vídeo eu vou pegar ainda, não sei onde está esse vídeo. Jesus, tempestade, eu comecei a clamar ao Senhor, pedi perdão, óbvio, já fiz a intercessão própria, e clamei: Senhor, envia os teus anjos nesse lugar, coloca os teus escudos ao nosso redor. Cara, passava soja, parecia que eu estava dentro de uma fábrica de soja. Eu falei: vai vir um toco, olha o homem de fé, vai vir um toco na minha orelha, vai vir um toco. Fechei a guarda, vai vir um toco. Começamos a clamar, os caras começaram, todo mundo segurando os vidros. O Leandro estava também, o Leandro só chorava. Deus falou comigo, o bicho está pegando aqui em Passo Fundo. Assim, nesse dia eu estava lá, negão, eu vi que é uma tempestade. Começamos a clamar no meio da rodovia, queridos, eram umas 9h30 da noite. O Ander e o Bigode me encontraram em Santa Maria. Cadê o Ander e o Bigode? Eles me viram como eu cheguei. Era outra cena, eu nunca comi um pastel de Santa Maria com tanta gratidão, com tanta humildade, com tanto... O pastel estava congelado, a Coca-Cola estava quente. Aqui, ó, eles tomaram esse veneno, não tomam mais. Aqui, ó, com medo. Pedi: Senhor, envia os teus anjos, levanta os escudos ao nosso redor. Aí você vai falar: como é que Deus vai mandar um escudo numa rodovia com 2 carros? A gente estava sendo sacudido. Eu estava numa Zafira, meu cavalo de guerra. Ela fazia assim, ó, uma Zafira com 4 caras acima de 80 quilos. Do nada, uma carreta para, eu encosto do lado do cavalo, do eixo duplo. Do outro lado encosta uma carreta e protege a gente no meio de uma rodovia, para nos proteger da tempestade. Você acha que o caminhoneiro gostava de mim? Nem me viu. Mas vai para Naum capítulo 1. Sabia que Naum existe? Naum, vai lá, abre na Bíblia aí, livro de Naum capítulo 1. Até um rap. Livro de Naum capítulo 1. O peso da palavra veio sobre o seu povo. Fala porque está do seu lado assim: tia, existe, não faz essa cara de crente aí não. Abre no livro de Naum, está lá em Osés, dando glória a Deus. Que palavra! Abre aí Naum, filho. Helder, tem livro de Naum na tua Bíblia? Abre aí, rapaz. Aí o espertão já pegou o iPhone dele. iPhone, iPod, ai que inveja, ai que nojo, ai que ódio.
Ai, que dor. Vamos lá. Acharam o livro de Naum? Peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande poder, e ao culpado não tem por inocente. Leia comigo. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Até aí, essa palavra está aqui, ó. Quem não está vivendo tempestade, um dia vai viver. Só quero que você lembre disso, que o Senhor, Ele tem o seu caminho numa tempestade. O que quer dizer isso? O que mostra? Que tipo de figura é essa? Aquilo que para o homem seria o abalo, é só uma maneira como Deus se move. Nós vemos uma parte de um salmo aqui, de louvor a Deus. A mensagem de Naum era dura para os inimigos, para Nínive, para a Síria. E ao mesmo tempo ela trazia esperança para o povo de Deus, para Israel. E quando esse profeta lança as palavras que o Senhor lhe deu contra a Síria, que foi um instrumento momentâneo nas mãos do Senhor, por causa da desobediência de Israel, ele estava anunciando que era o fim da assolação que essa nação causou. E era hora da Síria sentir a força da ira de Deus. Eu declaro como servo do Senhor que circunstâncias que foram para ajustar o teu caráter, que te tratou, mas que o adversário se aproveitou, agora é hora de ver a mudança desse cenário, e aquilo que estava causando dor em você, ser transformado e anulado e quebrado essa estrutura, em nome de Jesus. Se você quiser pode dar glória a Deus, senão você pode ficar quietinho. Nós aprendemos aqui, nessa contribuição teológica, que há um fim àqueles que se opõem à vontade de Deus, e que Ele é juiz supremo. E como é que esse retrato da ira e do juízo de Deus pode ser harmônico com a revelação da graça e do amor que nós aprendemos no Novo Testamento? É interessante que Naum quer dizer misericordioso, e Jesus, o seu ministério, ficou a maior parte do seu tempo na Galileia, e a cidade mais relacionada ao ministério de Jesus foi Quefarnaum, casa de Naum. Olha que interessante, é uma região que você vai conhecer no dia 13 de setembro, que nós iremos para Israel. Eu estou profetizando, e para aqueles que têm fé, pode ir ou não, aí é com você e com Deus. Deus é soberano, e Ele tem o direito de realizar a sua obra no mundo. O juízo contra o pecado faz parte da obra de Deus. Ele vai concluir essa obra, ou Ele não seria um Deus que é santo e justo. E nós vemos toda uma comunicação de Deus com o homem, numa exortação à santidade, a uma vida de fidelidade, porque tem um propósito nessa aliança. Havia um propósito na aliança de Jesus com os discípulos, formá-los os homens que levariam o evangelho para os quatro cantos do mundo, que você hoje pudesse ouvir aqui, dia 21 de fevereiro de 2016, por causa desses homens. Ele estava provando uma tempestade, estava provando, o Senhor está provando em você para tirar o teu melhor, para te ensinar como é que está o teu nível de fé. O seu poder não pode se medir, é incomparável. Ele é elevado, Ele é grandioso, e no meio de um furacão Ele tem um caminho. Circunstâncias podem parecer intransponíveis para mim e para você, e eu tenho vivido algumas circunstâncias meio que intransponíveis na minha realidade, mas ao ler esse livro, a ler esse texto, a clamar ao Senhor, eu começo a mudar minha condição e a minha visão. Porque para Deus é uma questão de detalhes. O que você está levando um tempão para construir, para Deus é uma questão de detalhes, querida, querido. Você pode estar no meio de uma tormenta, de uma tempestade, mas o nome do Senhor é Senhor soberano e maestro. Eu só quero começar a quebrar essas estruturas que estão abalando o teu coração. Livro de Jó, capítulo 38, verso 1. Se quiser abrir, pode abrir. Eu amo essa passagem. Eu amo. Porque Jó levou 38 capítulos aí, aprendendo um monte de coisa. Aqui não era mais a vez dos amigos de Jó e de um homem chamado Eliú, um homem muito sábio, que começa a ponderar muitas coisas em relação ao que Jó estava questionando. Zofar, os quatro Elifaz, os três amigos de Jó, que eu sempre esqueço, questionaram ele por muitas coisas.
tentaram explicar porque ele estava passando uma luta. Deus estava tendo um reencontro com Jó. Mas aqui foi a apresentação de Deus com Jó. Ai, ai, ai. Aqui foi outro nível de conversa. Jó 38, verso 1. Jó 38, verso 1. Pode rabiscar com todo o seu coração aí que você vai ver. Depois disso, tudo isso que aconteceu, tudo que Jó passou, tudo que ele tentou entender, tudo que os amigos tentaram explicar, tudo que ele tentou ponderar, respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece conselho com palavras sem conhecimento? Agora seja os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu ensinarás. Aí Deus começa a ensinar Jó. Vamos conversar? Vai para o teu lugar, homem. Deixa eu te explicar. E Deus aparece num redemoinho, numa tempestade. É interessante que Deus se revela a nós de meios que a gente nem imagina. Quando o profeta estava em crise, o que fazes aqui, Elias? Ele estava numa caverna e ele vê uma série de circunstâncias naturais onde Deus não estava. Fogo, a tempestade, tudo uma circunstância que envolvia, mas Deus aparece de uma voz suave, dizendo: que fazes aqui, Elias? Essa é uma mensagem que eu ministrei, tem até o título dessa mensagem, que até tem para você encomendar. Deus se apresenta das maneiras que que você menos pode entender, porque Ele é acima de todas as coisas, é poderoso, Ele é soberano. E aqui, ele estava questionando, uma autocomiseração, e Deus já aparece de um redemoinho. Você acha que o redemoinho é algo agradável? Recebi de um irmão um vídeo de Miami, agora numa tempestade que teve semana passada. Ele está numa frestinha, ele está naquelas, quem já foi para os Estados Unidos sabe, aquelas moradias, 2 andares, e fica um monte de coqueiro. Lá tem muito coqueiro, muita palmeira, esse tipo de vegetação. A árvore fazia assim, ó, dobrava. De um redemoinho, Deus começou a perguntar coisas para Jó. Deus começa a mostrar a sua grandeza e a sua sabedoria. Aqui, a partir desse momento, Deus faz 74 perguntas para Jó. Ele não responde nenhuma. Sabe por quê, queridos? Porque há um segredo, que é o que eu quero compartilhar com vocês, e prometo orar para que Deus confirme coisas importantes para cada um aqui. É saber se posicionar no meio de uma angústia, é saber se posicionar no meio de uma tempestade que você esteja enfrentando. Todos nós passamos por angústias, reis passaram por angústias, servos, profetas, pastores passam por angústias. Todos nós passamos por angústias, por tempestades. Uau, que tempestade! Senhor, tenha misericórdia. Ao entender que uma tempestade te pode treinar, mostrar o teu nível de fé, que uma tempestade pode apenas revelar a soberania do Senhor, porque acima de uma tempestade Ele governa, Ele não perde o controle no meio de uma tempestade. E no meio de uma tempestade Deus pode se revelar para ensinar coisas que você nunca imaginou. Mas eu quero abrir com vocês o Salmo 107, verso 21 em diante. Abra comigo, por favor, para que a gente possa entender o que esse salmista escreve, e que isso seja verdade para a tua vida. Amém? Amém, igreja? Salmo 107, verso 21. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, estes veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas, sobe aos céus, desce aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e perdem todo o tino. Então, verso 28, clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades.
faz cessar a tormenta e acalmam-se as suas ondas, então se alegram porque se aquietaram, e assim os leva ao seu porto desejado. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Os homens que andam no mar, eles conhecem as obras de Deus no profundo. Está falando de um tipo de pessoa que navega, que caminha com o Senhor, que busca, que se entregou. Navio, barco é uma tipificação da igreja. Eu ando com Deus. Eu sei que tem momentos que, por um propósito desconhecido, existem os altos e os baixos. Se eleva e desce aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. A vida de um cristão não é retilínea. A vida do cristão está em processos. Às vezes está vivendo momentos maravilhosos, às vezes está vivendo difíceis. Eu estava ontem conversando com o irmão que está vivendo uma ascensão maravilhosa na sua empresa. Eu falei, há um risco muito perigoso de você querer dobrar a sua estrutura aqui. Cuidado, você tem que entender qual é o propósito de Deus. Se preparar para tudo que vem à frente. E muitos de nós aqui, nós não estamos preparando para aquilo que vem à frente, em que Deus quer mostrar. Mas aqui esses homens, quando eles acabam perdendo tudo, eles clamam ao Senhor na sua angústia. Tem pessoas que não estão mais clamando a Deus, estão tão desmotivados que não estão clamando mais a Deus. É só você clamar, é só você abrir teu coração, é só você se entregar, porque Deus não rejeita um clamor de um filho, porque Deus conhece o coração dos seus filhos. E aí Ele faz cessar a tormenta e acalma as suas ondas. Acalma. Então eles se alegram porque se aquietaram as ondas, e assim os leva ao seu porto desejado. Fala de um destino, fala de uma referência que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Mas às vezes os processos estão sacudindo, a gente está perdendo o tino. Clama ao Senhor, dobra o teu joelho, não deixe de apresentar a tua causa ao Senhor, não deixa de clamar para que seja feita a sua vontade, mas que Ele possa olhar para a tua vida. Quando você ora, você está conhecendo as suas necessidades, você está verbalizando. Sabe que a sensibilidade de um artista é tão poderosa que ele consegue expressar através de uma música, através de uma pintura, através da dança, a sua alma. E ali ele registra coisas maravilhosas, ele registra as coisas diante de Deus, e ele é renovado. Tem gente que não clama, tem gente que não clama mais, e você está preso nessa angústia, nessa tempestade. Deus não tem isso para você. Você que está se sentindo e tem vivido tormentas, quero chamar o louvor para vir ministrar aqui já. Existem tormentas sim, mas eu quero falar que existe o poder de Deus. Eu quero que você olhe para a sua vida e feche os teus olhos. Nós adoramos aqui no início que Ele é simples, mas que Ele é poderoso, que Ele é simples, mas que Ele é grandioso. E quando Ele revela a sua glória, Ele enche nosso coração, e aí Ele toca a nossa essência. E o que está faltando aqui para muitos que estão vivendo tormentas e tempestades é restaurar a sua essência. Sua essência. Porque a tempestade faz que a gente perca o tino, que a gente meio que cambaleia, que a gente não fica mais na posição e fica perdido, você não sabe para onde ir. Mas Deus quer acalmar a tua tempestade hoje.
e levar você ao destino que Ele tem para a tua vida, ao porto desejado, que é chamado relacionamento, estabilidade conjugal, financeira, ministério, tua saúde, propósito de Deus, que Deus não entrou na tua vida para fazer uma obra inacabada. Deus entra numa vida porque Ele tem um propósito maravilhoso. Leva um processo longo, às vezes um tempo, um período largo de anos, não importa, mas esteja junto, não fique encostado. Se você se encostar nesse barco que está no meio de uma tempestade, você pode se perder. Eu quero que você feche os teus olhos, que você volte o teu coração. Por que você está assim hoje? Há um Jesus que é simples, não é esse Jesus de fórmulas, não é esse Jesus de protocolos, mas é um Jesus simples, que quando você clama, Ele vem, que quando você apresenta as tuas necessidades, a tua realidade, a tua tempestade, a tua angústia, Ele vem. Todos nós sentimos muitas angústias, e eu acredito que muitos têm vivido tempestades ultimamente aqui, mas eu quero falar de um Senhor que acalma a tempestade, que você possa aprender a extrair coisas boas dessa tempestade, mas que a sua vida não fique numa tempestade. Você não é o processo. Porque você está numa luta, não é que você é um derrotado, porque um dia você errou, não é que você sempre vai ser o errado, porque um dia você não foi feliz numa área, você falhou. Esse é um rótulo do inferno. Deus usa o que aconteceu com você para tirar um grande ensino. Porque você tem dívida, você sempre vai ser endividado? Não. Você vai aprender coisas maravilhosas, vai ser sábio, um dia você vai entregar, vai ajudar, porque você sabe que vai estar do outro lado. Porque um dia teu ministério não deu certo, você não é um falido, você é uma pessoa que está num processo. Essa tempestade tem um fim, esse choro tem um fim. Eu quero te convidar a olhar para a sua vida hoje. Será que não há algo que na sua essência precisa ser mudada? Será que você está negando o poder de Deus, ou ser incrédulo, a não confiar? Uma confiança tão pequena, a tua confiança é só numa atmosfera de culto. O culto é apenas para te fortalecer, para sermos edificados pela palavra, fortalecidos na nossa fé, mas a prova está ali fora. É quando você vai ter autoridade para parar a tempestade, é quando você vai ser usado por Deus para determinar até onde as águas chegam na tua vida, porque Ele te deu esse poder. Você é um filho amado, você é uma filha amada. Porque você não casou ainda, não quer dizer que você é a frustrada, é amarga. Eu quebro essas palavras na tua vida. Porque você não teve filhos biológicos, você sempre vai ser envergonhado. Eu quebro essa vergonha na tua vida hoje. Você é muito mais que um processo. Você foi escolhida, você foi escolhido no ventre da sua mãe, e você está aqui ouvindo isso hoje. Eu quero que apenas você reaja com um pouquinho ainda que você tenha de fé sobrando aí, mas que isso possa ser renovado nessa noite. Onde você estava quando Deus te chamou? Onde você estava quando Deus teve paciência com você? Onde você estava quando Deus assistiu cada derrota sua, mas desejando o seu melhor, desejando a sua vitória? Onde você estava quando Jesus Cristo estava indo para aquela cruz, porque Ele enxergou você? Da sua ignorância, Deus te amou. Da sua ignorância, Deus te amou. No meio da sua tempestade aí que você viveu ou está vivendo, Deus te amou. Ele te amou. Ele quer revelar coisas no seu coração e mudar a tua história. Agora, querido, Ele bate a porta, Ele não arromba as portas. Deus é um Deus que busca um relacionamento que tem que ser de duas mãos. Ele se apresenta e a gente se aproxima. Nós vamos adorar, mas eu quero que você coloque isso na presença de Deus agora, a tua vida. Se você sente necessidade de se colocar de pé, de se ajoelhar, de reconhecer a sua tempestade, ou vir aqui à frente, esse é o momento que Deus trata com o homem. Cinge os teus lombos, se coloque de pé, porque Deus quer se revelar a você. Vamos adorar.